partir de agora, você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com o senador Humberto Costa. A nossa pauta de hoje são os direitos trabalhistas e como eles ficam no momento em que a Casa, o Congresso Nacional, está discutindo um projeto de terceirização. A despeito da votação, não sei se você lembra, semana passada a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de 98, que já havia sido apreciado aqui no Senado Federal. O projeto já foi para apreciação do presidente Temer, se veta ou não, se a lei vai entrar na íntegra em vigor. Enquanto isso, o Senado discute mais uma vez esse tema, porque há um projeto em tramitação aqui na Casa. Como ficam os direitos trabalhistas com essa discussão, com o projeto que foi aprovado na Câmara e também com a reforma trabalhista, que já é assunto aqui em debate no Congresso Nacional? É sobre isso que a gente conversa agora com o senador Humberto Costa. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor foi surpreendido por essa aprovação na Câmara dos Deputados de um projeto que saiu daqui em 98? Acho que todos foram surpreendidos com a aprovação dessa matéria, até porque se diz que essa reforma trabalhista, que a terceirização são coisas de modernização, né? E foi votado um projeto do século passado ainda. E o que é mais grave, que permite a terceirização de maneira irrestrita, seja no serviço público, onde só vão escapar da terceirização aquelas profissões que são carreiras de Estado, que são consideradas essenciais ao Estado, como a diplomacia, a Polícia Federal, o setor de arrecadação da Receita Federal e assim vai. E todo o restante podem ser terceirizados, médicos, professores, diversos trabalhos técnicos. Portanto, na prática, é quase que o fim do serviço público, não é? Aqueles gestores não serão mais obrigados a fazerem concursos públicos, nem a ter carreiras específicas no serviço público daí para frente. É preocupante também essa ideia de que quando uma empresa terceirizada deixa de cumprir as suas obrigações trabalhistas, só se possa recorrer à contratante daquela terceirizada no caso de demissão, atraso de salários, não é? Se aquela primeira não tiver a condição, não tiver como provar a condição, ou se a justiça entender que caberá a outra fazer isso. Então, é possível que as pessoas sejam demitidas e passem anos e anos e anos à espera de que aquela empresa que encerrou as atividades possa pagar, ou que a outra que a subcontratou, né, venha fazer. E outra questão também muito grave é a chamada quarteirização, ou seja, uma empresa pública ou privada contrata uma empresa para ter trabalhadores terceirizados e essa empresa ela pode contratar uma outra para fazer esse serviço. Imagine que coisa absurda e que deve não somente encarecer o custo desse trabalho, não é, como também vai provocar redução da arrecadação, tanto das áreas de contribuições quanto de impostos, porque nós vamos ter menos contribuições, especialmente nessa área da Previdência Social. Senadora, a quarteirização abriria espaço para que uma empresa terceirizadora ela contrate pessoas como microempresas, ou seja, em vez da pessoa física como pessoa jurídica, é isso que pode acontecer na prática? Não, no caso da quarteirização, suponha, eu crio uma empresa que eu não tenho expertise para desempenhar aquele trabalho, mas eu tenho uma aproximação com uma outra empresa, ela me contrata e eu posso contratar uma empresa que tenha a expertise. Então, é uma quarteirização, exatamente. Minha preocupação nesse caso a que você se referiu, é o que nós chamamos de pejotização do trabalhador, do trabalho. Porque pela lei, pela proposta que foi aprovada lá, pode. Quer dizer, você, ao invés de ser contratado sob as regras da CLT, com direito a 13º salário, férias, todos aqueles direitos que estão colocados ali, você cria a sua própria empresa, uma empresa de uma pessoa, e vai ser contratado como empresa e não como trabalhador. Então, isso significa menos imposto para as empresas pagarem, menos responsabilidades sociais, e é um dano para o trabalhador. O senador Paulo Paim, discursando hoje, por exemplo, ele dizia que no México
os bancos demitiram 50 mil trabalhadores que eram contratados diretamente e pela terceirização contrataram 50 mil, recebendo 40% do salário que aqueles recebiam anteriormente, né? Então, em tudo é negativa. E é por isso que o senador Paim está apresentando, com todo o nosso apoio, um projeto que avalia aquela proposta que veio da Câmara e tenta corrigir muitos desses absurdos que fazem parte daquela proposta aprovada semana passada. Certo. Como é que fica a questão sindical? Como ficam os sindicatos a partir dessas regras? Isso aí, inclusive, há uma contradição nessa discussão da reforma trabalhista mais ampla, não é? Porque isso não é especificamente a terceirização. A reforma trabalhista é mais. E ela vai entrar por isso. Como é que essa questão ela vai se situar? Eles dizem, por exemplo, que o que deve prevalecer num momento de negociação, de uma greve, do que quer que seja, é a negociação. Então, mesmo que a lei diga que os trabalhadores tenham direito a X, Y ou Z, na negociação entre os trabalhadores e a empresa, essa negociação vale mais do que a lei. Ou seja, o trabalhador poderia abrir mão de um direito previsto em lei. Poderia abrir mão de um direito previsto em lei. Hoje isso não é possível. Com essa proposta que o governo pretende aprovar, sim. Mas veja, isso aí não é a terceirização, já é a reforma trabalhista. Já é a reforma trabalhista. Né? Agora, o que é mais engraçado é que se eles dizem que a negociação deve prevalecer, para que os trabalhadores não tenham prejuízo nessa negociação, eles têm que estar bem organizados, ter sindicatos fortes, mas ao mesmo tempo o governo está querendo enfraquecer os sindicatos. Por exemplo, eu sei que é um assunto polêmico o imposto sindical, mas uma das coisas que eles querem é exatamente eliminar o imposto sindical. Então serão sindicatos fracos que vão negociar com patrões fortes, disputando espaços com outros trabalhadores sem vários direitos. Então realmente é um processo quase que de uma barbárie na área trabalhista que o nosso país pode viver daqui a pouco. Agora, senador, nessa proposta aprovada na Câmara, essa do século passado, de 98, né, se fala também do trabalho temporário. Essa nova regulamentação do trabalho temporário, ela não ajudaria a gerar mais emprego? Não, ao contrário, eu acho que não. Porque, na verdade, hoje você tem uma limitação de tempo para contratação os critérios de trabalho temporário. De trabalho temporário. O governo deu mais prazo para que as empresas contratem. E parece que são 8 meses a partir de agora. Sendo que já as estatísticas já demonstram que dos 12 meses que um trabalhador, vamos dizer assim, tem a sua capacidade laboral plena, em torno de 2 meses ao longo da vida dele, geralmente ele passa desempregado. Então, veja, se você agora vai poder contratar terceirizados até 8 meses, 9 meses, né, significa que esses trabalhadores eles vão trabalhar mais tempo, percebendo menos recursos e as empresas vão poder utilizá-los mais tempo. Esses trabalhadores vão, diferentemente dos que eram anteriormente treinados e experientes na sua atividade, agora passarão a ser um pouco mais. Então, na verdade, é um processo de precarização, na minha visão, um processo de precarização. Outra coisa é o seguinte, por que precarização? Na Inglaterra, mesmo do governo trabalhista, sob a desculpa de que era para enfrentar a crise, eles fizeram mudanças trabalhistas que permitem esse tipo de coisa, ampliação do tempo de contratação dos terceirizados. E o que aconteceu? Dos temporários. Dos temporários. E, na prática, isso levou a quê? A uma precarização do trabalho, os empregos se tornaram empregos com salários menores e as pessoas com menos direitos. É isso que os empresários querem. Eles dizem, então, que a partir daí vão ter competitividade. Quando, na verdade, a boa competitividade é aquela que advém de uma boa gestão da empresa, advém do desenvolvimento tecnológico e não do achatamento dos direitos ou do salário dos trabalhadores. E para terminar a nossa entrevista, senador, o PT está se organizando aqui na casa uma estratégia para encaminhamento dessa proposta que o
o senador Paim relata? Qual a expectativa? Sim, a nossa expectativa é de que o presidente Eunício Oliveira, né, acate o pedido que nós vamos fazer de que esse projeto relatado pelo senador Paulo Paim, esse é um projeto mais recente, esse é um projeto que não chega a esses absurdos, ele possa ser votado de imediato e prevaleça sobre aquele que foi votado lá na Câmara dos Deputados e que, lamentavelmente, o presidente da República anda dizendo que vai sancionar integralmente. Não é? Então, nós vamos entrar praticamente que numa selva do trabalho no Brasil. Isso quer dizer pautar mais rapidamente esse projeto que está sendo votado? Esse projeto pode ser votado amanhã, por exemplo, e aí ele passa a prevalecer sobre o anterior. Senador, muito grato pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 22 11, que é uma ligação gratuita. Lembro a você que também há a possibilidade de você rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.